Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Pública aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Um papo inteligente com pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade. Os missionários dos Atletas de Cristo têm a responsabilidade de promover por todos os meios a proclamação do Evangelho de Cristo através do esporte. São vários os esportistas engajados no projeto, de várias denominações. Hoje, nós vamos conhecer o ex-jogador de futebol e pastor Rodrigo Braga Zuliani. De volta ao Brasil, ele agora é responsável por coordenar os grupos locais da Missão Atletas de Cristo. Neste primeiro bloco, Zuliani vai contar um pouco sobre a sua história de vida. Rodrigo, que nasceu em uma família católica não praticante, mas ainda não tinha conhecimento do que era a Palavra de Deus, iniciou a carreira aos 13 anos em um time do interior de São Paulo. Passou por outros clubes paulistas de menor expressão, até chegar no ápice da sua carreira profissional ao vestir a camisa de um grande time do Rio de Janeiro. Mas, nessa trajetória, nem tudo foram flores para Zuliani. E foi nesse momento de desespero que ele se agarrou a Jesus Cristo. Bom, eu sou Rodrigo Braga Zuliani, né? Tenho 44 anos, sou um ex-atleta profissional de futebol, atualmente um pastor missionário a serviço do reino. Eu, como a grande maioria dos meninos, né, das crianças brasileiras, eu sempre sonhei e fico feliz por Deus ter presenteado com essa carreira, com essa oportunidade. Minha família era uma família católica não praticante, né, descendente de italiano. Então, nós pouco tínhamos a frequência em uma missa, em algo assim, né? E esse era o meu contexto familiar. Eu iniciei minha carreira aos 13 anos, né? Eu jogava pelo time da minha cidade, eu sou de Santa Rita do Passa Quatro, uma cidade do interior de São Paulo. E um torneio que teve de várias equipes, uma delas era o Botafogo de Ribeirão Preto. Eles me viram jogar, me fizeram um convite e aos 13 anos eu iniciei ali no Sub-13, né, do Botafogo e fui subindo de categoria, né, até me tornar profissional naquela equipe. Eu iniciei no Botafogo de Ribeirão Preto, né, dali eu fui vendido para o Guarani de Campinas e ali eu cheguei em Mojimirim, passei pelo CSA de Alagoas, a Caldense, passei pelo 15 de Piracicaba, Bragantino, Comercial, União Barbarense e o maior deles que eu joguei foi no Flamengo do Rio de Janeiro. Eu era de um lar católico não praticante, nunca tinha ouvido falar de Jesus, não lia a Bíblia, não tinha contato nenhum com aquilo que era a verdade, né? Passando por esses clubes também nunca tinha tido, até o Guarani, do Botafogo Guarani, contato com nenhum atleta de Cristo, mas quando eu cheguei em Mojimirim, eu percebi que tinha atletas diferentes ali. Pessoas que tinham um comportamento, uma maneira de agir, né? Treinavam duro, batalhavam pelo clube, pelo time, pelo seu pão de cada dia, mas o comportamento deles era diferente. Isso me chamou muita atenção, porque até então eu não tinha visto, né? E aí eu descobri que ali existiam atletas de Cristo, pessoas comprometidas com a palavra, com o reino de Deus. E ali eles me convidaram para mim poder conhecer o grupo, né, participar um dia do encontro de uma reunião dos Atletas de Cristo. A verdade é que a partir dali não aconteceu muita coisa, né? Eu fui e confesso para vocês que era muito gostoso o lanchinho, né, que eles serviam após, né? O bolo e o quisuco, a comunhão ali, a confraternização era bem gostosa, mas ainda eu estava vivendo uma vida que não agradava ao Senhor, uma vida de vícios, de tantas coisas que eu conheci também através do esporte. E a minha conversão veio depois de 6 anos, num momento difícil, familiar, com a perda do nosso primeiro filho, minha esposa com infecção generalizada, e através de uma oração, né, de uma esposa de um desses atletas de Cristo, que Deus tinha colocado novamente no meu caminho depois de 6 anos, minha esposa foi curada, ela foi para a igreja, eu comecei a ler a Bíblia, né, e um dia, através de uma música, o Senhor tocou meu coração e eu me entreguei a Ele. Foi uma música da Cassiane, né? Meus dons e talentos são para te servir, não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Eu entendi através dessa música, o Espírito Santo me revelou que o talento que eu tinha para o futebol e todas as oportunidades que eu tinha tido, era o Senhor que tinha me concedido. Meus dons e talentos são pra não vejo não, Senhor.
Com certeza, né? Não só ter o dentro, como fora também, né? Fora também tinha uma vida muito desregrada, de noitadas, de bebedeira, de tudo aquilo que a gente ouve dos atletas, e isso é uma triste realidade, né? Isso me prejudicava muito em termos de saúde, né? Imagina você perder uma noite numa boate, numa coisa assim, e no outro dia ter que treinar, né? Então isso me fazia muito mal, me prejudicava em relação ao clube também, e Deus transformou tudo isso em minha vida, me libertou do álcool, me deu uma vida diferente para que a minha família fosse restaurada, né? Depois vieram os meus filhos. E dentro de campo, meu comportamento passou a ser de um líder, uma pessoa como referência, como exemplo, como a Bíblia requer de cada um de nós. Nesse período eu já estava em Piracicaba, minha esposa se converteu em Maceió, no CSA, quando eu estava jogando lá. E eu em Piracicaba, né, depois dessa passagem por Alagoas, eu me converti ali. A verdade que eu digo também foi um milagre do Senhor isso, né? Deus já agindo muito na nossa vida, através da nossa vida. Eu estava jogando em Piracicaba, a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E ali um dos sócios dessa empresa que tocava o clube de Piracicaba aqui em São Paulo era o Petkovic. E eles foram assistir como sócios, né, dessa empresa, eles foram assistir aqui de Piracicaba e Bangu. Imagina, né? 11 horas da manhã no verão de Moça Bonita. A gente frita até um ovo ali. E ali nós perdemos de 5-1. Eu fiz o gol do time, fui o melhor em campo e dali eles acabaram comprando o meu passe. E quando virou o ano, renovei o contrato. Fiz contrato de 3 anos aqui de Piracicaba, mas o Flamengo precisava de um atleta, de um meio-campista. E nisso eu fui indicado e aí cheguei até o Flamengo, onde fiquei durante 1 ano. Foi no ano de 2001, no tricampeonato, né, que eu estava presente. O Flamengo naquela oportunidade foi campeão da Guanabara, tricampeão e da Copa dos Campeões. No tempo do Flamengo, você sai de um clube pequeno para um clube grande, faz muita diferença isso, né? De uma cidade pequena para uma cidade como o Rio de Janeiro. Mas assim, o que eu pude presenciar é a necessidade dos atletas, mesmo dentro de um contexto onde tudo é favorável em termos financeiros, mas uma necessidade espiritual muito grande. Foi um privilégio isso. A verdade é que ali boa parte ou era de seleção ou já tinha passado por seleção, né? Juan, Júlio César, Gamarra, Leandro Ávila, o Edilson Capetinha, depois veio o Vampeta, vários atletas em um nível muito alto, né? Isso até hoje abre portas para que o Senhor use a minha vida através do esporte. A verdade é que, apesar deles ter todo esse nome, eles eram pessoas simples, né? Jogadores assim de uma simplicidade muito grande, foi muito bem recebido. Mas você sabe que para você chegar e buscar o seu espaço é muito difícil, né? Ali eu me lembro naquele período, o Zagallo era o treinador e a gente treinava meio período. Aqui em São Paulo a gente estava acostumado a treinar 2 períodos, muito puxado, e ali entra naquela vida do carioca, um pouco mais tranquilo, né, mais sossegado. E aquilo ali não me ajudava muito, porque eu queria batalhar por um espaço, entendia que Deus tinha me colocado ali. Então eu morava no posto 8, né, na Barra. Então quando eu voltava do treino, a minha esposa estava grávida do meu filho Emanuel, né, que hoje tem 16 anos, e eu ia treinar na praia. Então de tarde eu treinava no Flamengo e à noite eu treinava na praia esperando uma oportunidade. E ela veio, né, porque o Zagallo estava insatisfeito com alguns jogadores, né, que faziam parte do elenco, mas não estavam bem no momento. E o Beto, que era o titular da minha posição, né, o Beto que passou por Napoli, Botafogo, tantas outras equipes, ele se machucou. E ali num coletivo que nós fizemos contra o time de juniores, né, foi a minha oportunidade ali, eu agarrei, depois joguei vários jogos, né, da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca, e depois o Beto, que era o titular da posição, quando ele retornou, foi pro banco. Então, depois do Flamengo eu passei por outros clubes pequenos, né, aqui principalmente no interior de São Paulo, até quando, com 32 anos, eu me vi com um chamado pastoral. Imagina, né, me coloquei em oração junto com a minha esposa, uma decisão muito difícil, né? Imagina fazer aquilo que você só sabia fazer, que era jogar futebol, era o seu pão de cada dia, mas nós entendíamos o chamado do Senhor em relação à hora pastoral e depois de muita oração nós resolvemos deixar o futebol para servir o Senhor de maneira integral. Que eu deixei de fazer aquilo que eu amava para fazer aquilo que Deus queria, né? Então eu retornei para a minha cidade, a minha igreja, que era a primeira igreja batista, me enviou, né, para fazer teologia. Fiz durante 4 anos e meio, com 1 ano e meio o nosso pastor, que já era idoso, saiu. Eu assumi a igreja fazendo teologia e também trabalhando na área pastoral. Nesse período de seminário, na preparação, veio o chamado missionário também, né? Então foram 8 anos orando, chamado para a Itália, onde o Senhor nos direcionou de forma muito clara. 8 anos orando, me preparando,
preparando a igreja para a nossa saída. Depois de 8 anos nós chegamos no campo missionário. Nós, como missionários da Junta de Missões Mundiais, nós temos todo um preparo que acontece na Tijuca, acontecia, né? Agora mudou o local, mas eu passei por 6 meses ali na Tijuca, junto com a minha família, fazendo uma preparação específica, e depois você tem um período de 3 a 4 meses para o levantamento de recursos, onde os seus adotantes, né, vão te abençoar e te enviar, né, através dos seus recursos. Mas interessante que ali, propriamente no campo, né, entre essas cidades que nós passamos, a cidade de Jaú no estado de São Paulo, né, uma cidade do interior, ali depois de ter apresentado o projeto, né, porque sempre voltado para o esporte, a família do Leandro Castan nos procurou, né, pediu contato. Ele é aquele jogador que eu creio que as pessoas se lembram, né, jogador da Roma hoje, atualmente no Cagliari, né. Nós fizemos o contato com a família e depois de 4 meses, já morando, nós fomos para uma cidade chamada Cesena, perto de Bolonha, onde já existia uma igreja. Ali nós desenvolvemos projetos sociais, escolinhas de futebol, times da igreja, sempre visando o evangelismo. E nesse processo o Leandro passou por um momento muito difícil na sua carreira, onde ele teve um cavernoma na cabeça. É como se fosse um tumor atrás da orelha, que era de nascença e ele não sabia. E através de uma cabeçada que ele tomou num jogo, né, ele descobriu e passou muito mal, perdeu 15 quilos. E nós fomos consultados se poderíamos fazer uma capelania esportiva. A gente estava a 350 quilômetros, né, de Roma, e assim eu fui com o meu filho visitá-lo. O Leandro passou por um processo de operou, abriu a cabeça, tirou esse tumor. E ele sentiu o desejo de poder pregar o evangelho e testemunhar, né, do Senhor. Ali, depois de 2 meses, ele deu um testemunho para 50, 60 pessoas que eram do seu relacionamento, que nunca tinham ouvido falar de Jesus, e eu trouxe uma palavra, ele tinha me convidado para isso. Passado um mês ele falou: pastor, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. E ali surgiu uma igreja na cidade de Roma, que funciona até hoje, mesmo a gente estando no Brasil, outro missionário deu sequência. Então, de um grupo familiar e também de um grupo de atletas de Cristo, surgiu uma igreja na cidade de Roma. Através do esporte você tem portas abertas, né? E através dessa estratégia é que nós entendemos que o Senhor tem nos usado ao longo desse tempo. Eu acho que a maior dificuldade sempre em relação à língua, à cultura, ao inverno, que é um período muito longo, muito diferente do nosso, né? Não que você passa frio, né? Mas a rotina muda. 4 horas da tarde já está frio, já está escuro. -3, -4, então é uma realidade muito diferente, né? E que você não está acostumado, mas com o tempo isso é possível, Deus vai cuidando de todas as coisas e conforme a vontade dele tudo vai se encaminhando. Então, a verdade é que minha esposa teve muita dificuldade em relação à adaptação, apesar de Deus ter usado tanto a vida dela, né, com grupos de mulheres. Muitas dessas mulheres foram batizadas juntamente com atletas profissionais da Lazio e da Roma, que nós tivemos a oportunidade de batizar, mas ela passou por esse período. Então a missão achou por bem, no cuidado que ela tem conosco, de trazer, né, ela passou um período depressivo muito forte e graças a Deus agora ela está tratada e recuperada. Olha, eu acho que ela é essencial. Nós podemos desenvolver isso ali, né, com jogadores da Lazio, jogadores da Roma, porque a verdade é que todo mundo precisa de instrução, precisa de orientação. E principalmente o atleta, ele é cercado de pessoas que ele não sabe quem são e qual o interesse que tem por trás de cada coisa. E principalmente dentro de um mecanismo esportivo onde eles são colocados à prova o tempo todo. Então é essencial que eles sejam orientados, sejam discipulados, né? Que eles aprendam da palavra de Deus para saber como proceder em relação à família, em relação ao clube, em relação aos companheiros. Não é somente falar de Jesus, mas também falar com a sua própria vida. Então agora nós estamos dessa forma, né? A nossa igreja, que nós pastoreamos durante 8 anos, nos fez o convite para retornarmos, inclusive o pastor titular hoje, né? O meu irmão, é meu irmão do meio, que foi atleta profissional também, e ele ficou no meu lugar quando nós fomos para a Itália. Então agora nós estaremos retornando, fazendo um trabalho auxiliar parcial, que nos dá a liberdade de poder servir com os atletas de Cristo. A nossa função será em relação à missão, né, aos trabalhos missionários, em relação aos Jogos Abertos, Copa do Mundo, sempre com atividades missionárias visando o evangelismo e também a capelania dos atletas. Nós estaremos à disposição por isso. E também foi decidido essa semana que eu estarei cuidando dessa parte de pastoreio, né, dos líderes locais, dos mais de 25, 30 grupos locais espalhados por todo esse Brasil e também no exterior. Olha, eu acho que é essencial, eu falo pela minha própria vida.
né? Eu vim de um contexto totalmente desorientado, de mundo, né? Podemos dizer isso, sem preparo nenhum em relação à família, preparo pessoal. Então, os atletas de Cristo, quando veio na minha vida, fez toda a diferença, né, em termos não só comportamentais, mas também de saber como proceder, como criar filho, como ter um casamento diferente, ainda mais no contexto que a gente vive no dia de hoje. Então a missão Atletas de Cristo, ela continua, na meu ver, de suma importância, né? Porque muitos aí estão se convertendo, mas muitas vezes não estão se discipulados, as pessoas não conhecem a linguagem de como tratar um atleta. O dia do atleta é segunda-feira, muitas vezes, né? E às vezes a igreja não é que ela não está preparada para isso, mas às vezes ela não está dentro do contexto que ele vive. Então, atletas de Cristo são pessoas que viveram, foram alcançados por esse ministério e sabem como desenvolver isso para ajudar esse atleta a não só levar a palavra do Senhor através do esporte, mas também a se desenvolver como pessoa. Bom, eu acho que nosso Deus é um Deus de missões, né? A missão dele foi trazer a salvação para nós por meio de Jesus Cristo. E hoje ele nos confia essa missão também de podermos levar a esperança a outras pessoas. Nós temos o discipulado, temos a palavra, mas o grande fundamento nosso é usar essa ferramenta universal para que a gente possa criar oportunidades para assim divulgar o nome de Jesus. Então você que está nos assistindo, que é um atleta ou não atleta, nós estamos à disposição para te servir, como pastor, como missionário, mas principalmente que você se junte a nós para que a gente possa difundir e levar a todo mundo essa linguagem, né? Usar essa linguagem, aquilo que Deus já nos deu através do talento que nos deu no esporte, para podermos levar a esperança que é o Senhor Jesus Cristo. Agradeço aos irmãos, as pessoas que estão nos assistindo. Fica com essa mensagem de esperança para o seu coração, que Deus possa usar você como instrumento para a glória dele. E o Conversa Pública de hoje fica por aqui. Participe do jornalismo pelo e-mail bnb@boasnovas.tv. Visite também nossos perfis no Facebook e no Instagram. E mande pra gente os seus vídeos pelo WhatsApp no DDD 21 979 864957. Acesse também o nosso Twitter, @BNBJornalismo. Você pode rever nossos programas, além de conteúdos exclusivos e estendidos no youtube.com/BoasNovasBrasil. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.